aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Douglas, aqui do canal Rotina Ativa. E hoje eu tô com um vídeo assim um pouco diferente, sabe? Um estilo assim um pouco diferenciado. Hoje eu vim aqui pra reagir com vocês um vídeo porque não sabemos quase nada sobre o fundo do mar, aqui do canal Ciência Todo Dia. E vamos descobrir aqui, né, curiosidades, coisas bem interessantes aqui desse canal, desse vídeo. Canal Ciência Todo Dia, que é um canal muito bom. Esse cara aqui, ele é muito conhecido aí na internet. Bora aqui se aprofundar. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo, deixando seus comentários, compartilha o vídeo aí com seus amigos, beleza? O nosso próprio planeta ainda é um mistério para todos nós. A gente pode até achar que já conhece todos os cantos da Terra, mas a verdade é que a humanidade está muito longe de alcançar esse feito. A maior parte da nossa casa nunca foi explorada, nem sequer mapeada. E o motivo para toda essa incógnita está embaixo da água. É que apesar de o ser humano já ter pisado em praticamente todos os pontos de terra firme que existem no planeta, a maior... Por isso que eles falam, né, que nós sabemos muito mais sobre o espaço, né, sobre as outras coisas aí do que o próprio fundo do mar, né? Ainda tá muito escondido. A parte dele está submersa. Mais de 70% da superfície da Terra é composta por oceanos. É a maior... É impressão minha ou parece que, tipo assim, as porcentagens são igual ao do nosso corpo? Nosso corpo é 70% água, se eu não me engano. É 70% água e... É 70% água e 30% só, né? Matéria, né? Deixa aí nos comentários se vocês sabem sobre isso. Eu já ouvi dizer que é assim, né? Mas eu não tenho certeza. Embora pro vídeo, né? Que é o mais interessante aqui. Parte deles permanece inexplorada até hoje. E com isso, até a vida embaixo da água é cheia de dúvidas para todos nós. Cientistas acreditam que existem mais de 2 milhões de espécies diferentes vivendo no mar, sendo que... Muita, né? Muita espécie diferente aí de todo tipo de bicho marinhos. Mais de 90% delas ainda não foram nem sequer descritas pela ciência. Pois é, nós vivemos cercados em um mar de incertezas, ilhados em meio ao desconhecido e afundados na nossa própria ignorância. Eu acho muito legal o jeito que esse cara fala, ele tem uma maneira de falar bem, ele parece ser parece não, é inteligente, né, com as palavras aí, e é um rapaz aí muito conhecido aí, né, no canal aí no YouTube, né, o cara é muito, muito conhecido mesmo. Ele tem vídeo dele com o Sakane também, né. Ignorância sobre o mundo ao nosso redor. Vocês já pararam pra pensar que quando vocês entram num mar, tipo numa praia, vocês não sabem o que tem embaixo d'água? William Shakespeare dizia que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa imaginar. Mas, meu amigo, pode ter certeza que embaixo da superfície existem ainda muito mais segredos. E isso porque os oceanos são bem mais profundos do que a gente é capaz de conceber. São verdadeiros abismos. E muitos deles nos assustam só de tentar imaginar. E esse medo, inclusive, tem nome. Se chama talassofobia. Então, se você é talassofóbico, aqui fica o alerta de gatilho no vídeo. Eu acredito que eu sou esse talassofóbico aí, mano. Quando eu ia pra roça ou pra algum lugar assim que tinha aqueles lugares muito profundos, que a água é escura, meu irmão, eu não entro não, viu? Fica aqui naquele mistério, o que é ali de baixo, além de peixe, né? Feito esse aviso, é hora de a gente mergulhar. O quão profundo é o oceano? Vamos supor que você queira conhecer o mundo submarino com os seus próprios... Meu, esse negócio aí de profundidade, nas últimas notícias que eu vi, o mais profundo que já viram, né, é ali nas Fossas da Mariana, né? Parece que é 11 mil metros, né? 11 quilômetros. É que vai dar a mesma coisa? 11 quilômetros de fundura, meu. É muito profundo. Os olhos. Ao entrar no mar andando, uma profundidade de 2 metros já é o suficiente para você não conseguir mais encostar os pés no chão. Então você precisa começar a mergulhar. Nos primeiros metros, até dá para fazer isso sem equipamentos, mas... Meu, vocês sabem nadar? Onde foi que vocês... Deixa nos comentários aí como foi que vocês aprenderam a nadar. Quando eu era mais moleque, né? Quando eu era mais criança ali, as pessoas vinham falar pra mim que pra aprender a nadar tinha que comer peixe, né? Peixezinho novinho, filhotezinho de peixe pra aprender a nadar. E engoli muito peixe com essa ideia de que eu ia aprender a nadar assim. Mas até hoje ainda não sei nadar muito bem não, mas eu consigo ali nadar igual cachorrinho, sabe assim, ó. Mas eu desenrolo. Logo você vai precisar de um cilindro de oxigênio. Mesmo assim, não dá para descer muito. De acordo com a Associação Profissional dos Instrutores de Mergulho... Eu tenho uma curiosidade, depois eu vou ver isso, mas esse cilindro aqui, a pessoa respira com um tubo ali na boca ou é com aquelas coisas no nariz? Não, mas eu acho que é pela boca, né? Que eles colocam um cano na boca, né? Lá ele... mergulho, por questões de segurança, a profundidade máxima permitida para o mergulho recreativo é de 40 metros. Mas como você está seguro na sua casa e isso é só uma simulação, vamos continuar descendo.
Nessa profundidade, a estátua do Cristo Redentor já estaria totalmente submersa. Nos 90 metros, é a Estátua da Liberdade que está completamente debaixo da água. Até os... A Estátua da Liberdade é maior de 50 metros, né? Do que a nossa estátua ali do Rio de Janeiro, a do Cristo Redentor. 100 metros, a luz do sol costuma chegar sem tanta dificuldade. Mas daí em diante você aos Começa poucos... a ficar escuro, né, meu? Olha, por isso que o pessoal fala que não bate a luz do sol, ó. Fica escuro, meu. Curão. Tu tá doido, meu? Olha, é por isso que fala da como é que é o nome lá? Não sei o que, fobia, né? Fobia do mar. Ó, começa a ficar tudo escuro, meu. Já pensou de repente aqui um olhozão vermelhão aqui, outro aqui, ó. Começa a ser envolto pela escuridão. Mesmo assim, já houve quem nadasse abaixo disso. O recorde mundial de mergulho é de pouco mais de 300 metros, o que dá aproximadamente o tamanho da Torre Eiffel, só que embaixo da água. Descendo mais um pouco, a faixa de 400 metros é a que um submarino militar costuma operar. E eu te adianto que a gente não desceu nem 5% do caminho para baixo. Nós chegamos então aos 500 metros. A iluminação continua diminuindo. E tem também a pressão da água, né, gente? Contar também a pressão da água. Igual aqueles pessoal lá que era muito rico, né? Que foi fazer um mergulho lá acredito que foi nas Fossas da Mariana, né? Pra descer lá e a água comprimiu lá a cápsula que eles estavam lá, né? Infelizmente, a pressão da água é muito forte. Até que o último raio de luz fica para trás e chega um ponto em que não há absolutamente mais nada que você possa enxergar. 1 quilômetro abaixo da superfície e só existem trevas. Mesmo de olhos bem abertos, tudo está preto ao seu redor. A profundidade nesse ponto já é maior do que o prédio mais alto construído pelo ser humano. E mesmo assim, nós não chegamos nem a 10% da profundidade que nos espera. Daqui para baixo, adentramos o chamado Oceano Profundo. Por isso, essa região, a partir de 1000 metros, é conhecida como Zona Bate-Pelágica. Às vezes eu fico me questionando também, de onde é que vem tanta água, né? Tipo, como é que surgiu a água, né? Mas isso é tema para outro vídeo, mas dá pra pessoa ficar pensando, né? De onde é que veio tanta água, será que já apareceu assim? Mas depois nós vamos fazer um vídeo aí reagindo, ou vendo essas teorias aí, de como é que surgiu o mundo, como é que existiu água, como é que existiu tudo. Vem da palavra batis, que significa profundo em grego. Nessa zona, ainda bem que você não está enxergando nada, porque é justamente aqui que começam a aparecer alguns animais bem horríveis. Inclusive o peixe-bolha, que é considerado... Meu, olha esse peixe esquisito, meu. Boca torta, parece que deu... Mano, esse peixe é esquisito. Ó, ele tem a estrutura, acho que é pra poder resistir, né? Aquela pressão d'água. Que a água amassa, né, meu? Olha, o olho dele aqui, ó. Parece que tem uma pelanca por cima aí, ó. Tá vendo? Mas é um peixe que parece... Assim, parece um pouco com o ser humano, né? Não parece? Assim, eu tô falando a cara, né? O rosto aqui, ó. Boca meio diferenciada, boca um pouco torta assim. É o animal mais feio do mundo. E tem também bichos gigantes, tipo a lula colossal, que pode ultrapassar até os 15 metros de comprimento. Maluco, é isso que eu tô falando, ó. Você tá num lugar ali completamente escuro, aí você tá nadando ali, que eu acho que é quase impossível, né? Você não nadar ali naquela profundidade. De repente só... Uau, nem sabe o que foi, meu irmão. Mas além de estar no escuro, você está morrendo de frio. A temperatura nessa zona é de cerca de 4 graus. Se bem que esse é o menor dos problemas, porque você na verdade já estaria morto com a pressão de mais de 5.000 PSI. Viu? A pressão da água é muito pesada. Que é o equivalente ao peso de uma caminhonete em cada polegada do seu corpo. Aliás, a pressão é o maior obstáculo para a exploração submarina. E nessa região, especificamente, ela é um problema tão grande que foi por aqui que aconteceu a tragédia do submersível Titã, que é aquele do pessoal que queria ver os destroços do Titanic. Por aqui que aconteceu a tragédia do submersível Titã, que é aquele do pessoal que queria ver os destroços do Titanic. Inclusive, os restos do navio mais famoso do mundo estão na casa dos 3.000 metros de profundidade. Já aos 4.000 metros, a gente chega na zona abissal. É a região dos animais bizarros, tipo o famoso Melanocetus johnsoni. Você já viu esse peixinho aqui, que ele tem tipo uma anteninha, né? Engraçado ele. Você pode não estar ligando o nome ao peixe, mas ele já fez até participação no cinema. É aquele peixe-lâmpada que aparece no Procurando Nemo. Essa espécie desenvolveu a bioluminescência para atrair suas presas em meio à escuridão. E por fim, nós chegamos na zona Os peixes lá são tudo adaptados, né, lá pra... Adopelágica. O nome vem de Hades, que é o deus grego do mundo inferior e dos mortos. É um nome nada convidativo, já dá uma boa pista de como que é a vibe aqui embaixo.
E essa parte representa toda a metade de baixo do oceano, que vai dos 6.000 metros até o ponto mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas, que fica no Oceano Pacífico a cerca de 11.000 metros da superfície. E isso é mais do que a altitude do Monte Everest, com seus quase 9.000 metros. Ou seja, a Terra é mais profunda do que ela é alta. Obviamente, a Fossa das Marianas é extremamente difícil de se alcançar, mas seres humanos já conseguiram chegar lá algumas vezes. A história dessa conquista começa alguns milhares de anos atrás, com os estudos de Arquimedes sobre o empuxo, que é aquela força que puxa para cima os corpos que estão imersos em um líquido. Pesquisadores que sempre tiveram o sonho de explorar o mundo embaixo da água se basearam nele. Tem muito barulho lá fora, mano. Não consigo escutar muito bem. Esses estudos para desenvolver alguma forma de criar uma máquina capaz de nos levar para o mundo subaquático e nos trazer de volta à superfície em segurança. Isso é muito importante. Até o Leonardo da Vinci chegou a propor um protótipo dos primeiros submarinos, mas eles só começaram a sair do papel um século depois. Nos anos 1600, o inventor Cornelius Drebbel criou essa engenhoca aqui, um barco a remo fechado conectado à superfície por uma tubulação de ar. Oi, esse barco aqui conseguiria ir lá? Parece que é de madeira, né? E esse é considerado o primeiro submarino da história. Nos séculos seguintes, versões mais modernas foram sendo desenvolvidas com motores a ar comprimido, combustão, diesel e até energia nuclear. E essas tecnologias permitiram mudanças nas estratégias militares nas guerras, com novas possibilidades de espionagem e de ataques aos inimigos. Por isso, diversas nações começaram a investir no desenvolvimento de submarinos, numa corrida que até lembra a corrida espacial durante a Guerra Fria. E assim como a Guerra Fria acabou impulsionando a exploração do espaço, essa corrida submarina intensificou a exploração dos oceanos. Cada vez mais novas invenções se tornavam capazes de alcançar pontos ainda mais profundos. Nos anos 1900 eu tenho aquele problema que ele falou mesmo, da não sei o que fobia lá. Desculpa a minha ignorância sobre a palavra, mas é que eu realmente me esqueci, eu não sabia também o nome, sabe? Mas quando eu vejo assim a coisa tipo muito escura assim, ó, dá um negócio assim, sabe? 30, os americanos William Beebe e Otis Barton foram os primeiros a atingir os 1.000 metros de profundidade. Eles usaram uma batisfera, que é essa bola de ferro minúscula. Só de olhar pra isso já me dá claustrofobia. E essa marca foi sempre... Mas é isso que eu vi. Ó, se a pessoa fazer uma esfera ali, bem massiva, né? Com aço maciço ali, com uns 15 centímetros de espessura. Será que não é o suficiente pra aguentar? Mas aí também tem a mecânica de fazer ela aerodinâmica, né? Dela, pra ela ir, pra ela subir, pra ela descer, pra ela ir pros lados, né? Tem tudo isso, né? Também. Sendo ultrapassada em outros mergulhos nas décadas seguintes, quando nomes importantes para a oceanografia fizeram grandes avanços para... Eu fico pensando, será que o lugar mais profundo que encontraram até agora é as Fossas da Mariana, né? Deixa aí nos comentários se você já tem conhecimento de algum outro lugar aí que já explanaram aí na internet que é mais profundo do que a Fossas da Mariana. Ciência e até pro cinema. Foi o caso do documentarista francês Jacques Cousteau, que desenvolveu nos anos 40 o Aqualung, que é um equipamento com cilindros de ar para poder filmar na água com mais facilidade. Mas foi em 23 de janeiro de 1960 que a história definitivamente foi escrita. O explorador suíço Jacques Piccard e o americano Don Walsh embarcaram no submersível Trieste. Eles desceram durante exatas 4 horas e 47 minutos em direção à Fossa das Marianas e se tornaram os primeiros seres humanos de todos os tempos a alcançar o ponto mais profundo do planeta Terra. E isso aconteceu quase uma década antes da chegada do primeiro homem à Lua. E assim como na conquista espacial, foi um feito que se repetiu. Vou deixar uma pitadinha aqui de desavenças. Vocês acham que o homem foi à Lua mesmo? Deixa aí seus comentários. Fala aí no chat aí o que vocês acham desses comentários aí, dessas ideias aí. Poucas vezes dali em diante. Na verdade, a pessoa seguinte a descer até a Fossa das Marianas só fez isso mais de 50 anos depois, em 2012. E foi ninguém menos do que James Cameron, o diretor de Titanic. Não do navio, do filme. E ele é um apaixonado pelo mundo embaixo da água. E isso significa que durante muito tempo da nossa história, mais seres humanos já tinham pisado na Lua do que chegado no fundo dos oceanos do nosso planeta. Afinal, 12 pessoas já estiveram na Lua. Foi só alguns anos atrás que o time dos exploradores aquáticos virou o jogo contra o time dos astronautas. E isso só foi possível graças à criação do Limiting Factor, que é um veículo submarino ultramoderno que já fez cerca de 20 viagens ao fundo do mar. E com isso, hoje em dia, 27 pessoas já chegaram aos quase 11.000 metros de profundidade da Terra.
Mas como exatamente a gente sabe essa 11 mil metros. 11 mil metros. Você consegue imaginar isso em profundidade marítima ali? Meu amigo, se colocasse no reto aqui de casa, mas vocês também não sabem, né? Mas 11 quilômetros de água. Isso é um absurdo. A pessoa tá lá embaixo. medida? Não só da Fossa das Marianas, mas de todos os outros pontos profundos do oceano. Afinal, se é uma região tão inexplorada, então quem garante que não exista um ponto ainda mais fundo? Pois então, o mapeamento do leito marinho é um grande desafio. Inclusive, é isso que eu penso. Eu acredito que deve ter lugares que são mais profundos ainda, né? Já que não exploraram quase nada ainda do oceano, né? até os mapas de Marte são melhores do que a cartografia do nosso próprio planeta. Pelo menos se você levar em conta os relevos embaixo da água. Os mapas de Marte têm uma resolução de 5 metros por pixel, guardem isso. Já no caso dos oceanos, cada pixel engloba cerca de 1.500 metros, ou seja, o nível de definição é muito menor. E uma das causas é que os satélites não conseguem fotografar o fundo do mar. Mesmo assim, as fotos à distância podem ajudar de uma outra maneira, que é bem inusitada. Você talvez não saiba, mas o mar não é exatamente todo reto, lisinho. Existem pequenas variações, que são partes um pouco mais altas e algumas outras partes um pouco mais baixas. E isso, atenção, deve ser igual as montanhas, né? Aqui em cima, né? Tipo, tem as montanhas, a diferença é só porque tá coberta por água, né? Acredito que é assim, eu penso que é assim, né? Um reflexo do formato do solo milhares de quilômetros lá embaixo. Ou seja, se existe uma pequena montanha lá no leito oceânico, no fundo, a água nessa região vai ser um pouquinho mais alta do que nos arredores. E isso permite que, mesmo sem entrar na água, cientistas descubram mais ou menos como que é o formato do fundo do mar. Acontece que esse método não tem tanta precisão. Existem muitas irregularidades no solo submarino, assim como no solo aqui fora. Então, o jeito para fazer uma medição mais detalhada é recorrer a outras técnicas. E uma das mais tradicionais é a utilização de sonares. Alguém em um barco envia um sinal para o fundo do mar e essa pessoa vê quanto tempo demora para esse sinal voltar e com base nisso é feito o cálculo para descobrir qual que é a distância exata daquele ponto. Mas não é muito difícil de imaginar que fazer isso sozinho para um mar inteiro seria um processo que duraria pelo menos décadas. Por isso foi criada uma força-tarefa chamada Seabed 2030, uma iniciativa que reúne embarcações de diferentes partes do mundo. E a ideia desse projeto é mapear até 2030 literalmente todo o solo submarino. E com muito mais precisão do que os mapas atuais. Lembra daqueles 1.500 metros Esse vídeo é de que ano, será? Não sei não. por pixel? A ideia é chegar a 2030 é bem recente, né? Já estamos em 2027 praticamente. E aí, um pouquinho um ano aí pra eles poderem mapear o oceano aí, né? 800 metros por pixel nas regiões mais afastadas e a apenas 3 metros nas zonas mais movimentadas. A missão é difícil, mas o projeto está indo bem. Quando ele começou em 2017, só 6% do fundo do mar tinha sido mapeado. E hoje em dia esse número já passou de 20%. E aí existe um temor de que o mapeamento detalhado poderia trazer problemas para o meio ambiente, porque ele facilitaria a extração de recursos naturais. Muito além do petróleo, a mineração no oceano profundo pode levar à exploração de sedimento. Outra coisa também que eu fico impressionado como é que eles conseguem, já que o oceano é tão profundo, como é que eles conseguem colocar essas estruturas aqui no mar, meu? Não é? Vocês já viram aí como é que eles fazem? Depois eu vou pesquisar isso aqui, que eu tenho vontade de ver se isso aqui é no chão, não é? Se é no fundo do mar, ou se por um acaso fica... não sei, deve ter uma engenharia por trás disso, claro que tem, né? Mas depois eu vou ver como é que eles fazem isso aqui. Como manganês, ferro e outros metais, além dos nódulos polimetálicos que podem ser usados na fabricação de baterias, painéis solares e até na indústria bélica. Bom, de fato o ser humano tem a capacidade de causar estrago em tudo que ele toca. Não à toa já foram encontrados até sacolas plásticas nas fossas marianas. Mesmo assim, a gente não pode temer a informação. Optar por se manter na ignorância, por ter medo do progresso é ir radicalmente contra a ciência e contra o próprio espírito explorador do ser humano. Um estudo em detalhes sobre o que existe no fundo do mar pode oferecer muitos benefícios para todos nós. O mapeamento pode facilitar, por exemplo, a busca por destroços de navios e aviões, a instalação de cabos de internet, igual aí nas Fossas da Mariana, o pessoal tem várias teorias, né? E várias ideias doidas, né? De que aviões somem ali, né? Naquela região. E que navios também já afundaram ali, já sumiram também. Ninguém achou nada, meu. Entendimento sobre correntes marítimas, as projeções sobre o aumento do nível do mar e até mesmo as previsões de tsunamis. Ou seja, mapear o fundo do mar pode salvar vidas e ainda ajuda a proporcionar para a humanidade um sentimento empolgante de descoberta. Aquele mesmo ímpeto que levou os nossos antepassados a desbravar os oceanos ou a conquistar o espaço e que agora está acontecendo pela última vez no nosso planeta. Afinal, o fundo do mar é a fronteira final para a humanidade na Terra.
É a única parte do mundo que ainda é verdadeiramente desconhecida. Um lugar misterioso, repleto de segredos, que aos poucos estão sendo revelados bem diante dos nossos olhos. E isso é fascinante. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado eu, mano. E aí, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo aqui. Quais são os seus medos aí do fundo do mar, não é? Se você tem lá o problema que ele falou da fobia, né, do mar. Eu esqueci o nome até agora, meu Deus. E já segue aí o canal do cara, ó. Quem sou eu, né, pra tá falando? Mas já segue aí o canal Ciência Todo Dia. Muito bom, gente. Muito bom pra você aprender muitas coisas. Ele ensina muita coisa interessante mesmo. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Continue me acompanhando aí no canal aqui Rotina Ativa, né? E fique com Deus, tá bem? Um abraço pra vocês e tchau.